Nós estamos indo para a cidade de Sabarabuçu. Significa grande montanha que brilha. Devido à grande quantidade de um metal precioso que tem na cidade. Qual é? Ouro. E sabiam que Sabará, no ano de 2014, foi responsável sozinha por 6,4% de toda a produção de ouro do mundo. Eu estou falando de uma das maiores minas de ouro do mundo que existe em Sabará. E Sabará tem 3 minas de ouro. Então, uma pergunta para vocês que são inteligentes. Sabará, produzindo tanto ouro no mundo, é uma cidade muito pobre ou muito rica? Peguei vocês. Muito pobre. Sabará, atenção, está entre as 5 cidades mais pobres da grande BH. Qual a explicação para isso, hein? Então o ouro que está debaixo de Sabará não pertence a Sabará, pertence ao governo federal. Outra coisa muito triste. O ouro do Brasil vai todo para África do Sul, Inglaterra e Canadá. E fica um pouquinho só de imposto para Sabará. Muito triste, né? E outra coisa mais triste ainda. O ouro de Sabará, ele vai de teleférico. Sabe o que é teleférico? Aquele bondinho que vai assim no cabo de aço. As caçambas levam todo o ouro de Sabará para Nova Lima. Eu nasci em Nova Lima. É. E o ouro de Sabará vai para Nova Lima como minério bruto, misturado com pedra. Chega em Nova Lima, ele é refinado, purificado, separado da rocha e tributado como ouro para Nova Lima. Por isso que Nova Lima está entre os 5 municípios mais ricos da grande BH. Com o ouro de Sabará. Dá vontade de chorar. Até rimou, né? Bem, pessoal, sabiam que Sabará exporta ouro e importa lixo? É porque o aterro sanitário da região fica lá. Então as pessoas que são donas dessas casas, elas têm que manter a parte externa. Ela pode modificar a parte interna da casa, tá? Mas a parte externa, essa fachada que vocês estão vendo aí, tem que manter, ela não pode modificar, tá? Algumas que vocês vão ver que tiveram alguma mudança, né? Por exemplo, igual aquela grade mais moderna, isso foi antes de ser tombado como patrimônio histórico, tá bom? Aí as pessoas fizeram algumas alterações, mas hoje já não é mais permitido, tá bom? Oi. Tem. As pessoas ocupam essas casas, elas são habitadas, tá? No século XVIII, final do século XVII, início do XVIII, aqui, gente, era só rua de terra, tá? Não tinha esse calçamento em paralelepípedo, não. Paralelepípedo, que é esse tipo de calçamento aqui, ó, ele é do século XIX, tá? No século XIX também nós tivemos a introdução do vidro, que na época todas as casas eram de portas e janelas de madeira. É que nem aquela? Isso, igual aquela ali. Então o vidro, na época, quando ele chegou na nossa região, era justamente para mostrar que as pessoas tinham dinheiro, né? Tinham um poder aquisitivo alto e por isso poderiam colocar vidros nas suas casas, tá? Então normalmente as pessoas que tinham dinheiro que colocavam vidro, que era muito caro, né? Aí quem tinha numa igreja ou numa casa, quem tinha mais a janela era a pessoa que tinha. Olha, as janelas, a grande quantidade de janelas ou portas que nós encontramos numa casa era utilizado justamente para clarear, né, o local. Por quê? A iluminação, ela era feita à luz de velas, né? Nós não tínhamos energia elétrica ainda. Então, para iluminar o ambiente, muitas janelas ou muitas portas, tá certo? Nós temos aqui, olha, nessa casa nós temos o acabamento nos telhados, também eram determinantes do poder aquisitivo das pessoas. O número de africanos na condição de escravos também
era determinante na época, né, para as pessoas que tinham ou não dinheiro, né? Então nós temos ali, ó, aquelas pontinhas azuis, elas são o beiral de cachorro. Esse aqui é a cimalha, né? Então as pessoas que tinham o acabamento nos telhados, que é o da beira, né? E tinham a eira, que é o espaço interno dentro da casa, eram pessoas de poder aquisitivo alto. Daí se falar, olha, o Johnny é pobre. Por quê? Ele não tem eira e nem beira, né? Então era muito utilizado na época. Eira é o espaço interno dentro da casa, que seria tipo um quintal ou um jardim de inverno, tá? É a eira. Beira é essa terminação aqui no telhado, ó. Esse acabamento que vocês estão vendo aí em cima. Tá bom? Bem, turma, outra coisa que eu vou falar pra vocês, que aqui nós temos algumas lendas, mas antes de falar sobre as lendas, eu vou falar ali daquela casa branca com verde, estão vendo? Com 3 sacadas ali, à direita, é a casa do Coronel Jacinto, que hoje está funcionando aí a prefeitura de Sabará, né? O Coronel Jacinto, ele morava naquela casa com a Maria Pinto. Só que a Maria Pinto, ela era muito ruim para as africanas, né? Para as escravas africanas. E as escravas, elas estavam, né, na verdade, se organizando queriam matar a Maria Pinto, né? Porque ela era muito ruim. Ela deixou a Quitéria, por exemplo, que era uma outra escrava, no tronco durante muito tempo, né? No tronco. O tronco era um dos castigos que se aplicava no africano, que estava na condição de escravos e que às vezes não aceitava essa condição, tá? Punha no tronco. A gente já falou sobre isso em sala, né? E aí, elas estavam planejando matar a Maria Pinto. E a Peregrina, que era mais atirada, né? A Rosa já era mais meiga, mais assim e tal. Mas a Peregrina falou assim, eu vou acabar com essa velha hoje. Aí pegou um pedaço de pau com a Maria Pinto. E aí pegou um pedaço de pau e pam, matou a Maria Pinto. Só que ninguém viu, né? E aí ficaram procurando quem é que tinha matado a Maria Pinto. E daí acusaram a Peregrina. Só que quando você comete um assassinato lá na época, o assassinato, a pena é a forca, né? E a Maria Pinto, para se salvar, né, para escapar da forca, ela acusa a Rosa, porque ela foi orientada por um advogado, né, que ela estava de namorico na época. E namoro, né, falava namorico, né? Era namoro na época. Então, ele orientou que ela acusasse a Rosa. Então ela acusou que foi a Rosa que tinha, né, matado a Maria Pinto e tal. Só que a Rosa era uma pessoa meiga, né? Ela não tinha, assim, condições de matar a Maria Pinto. Então eles falaram, não, então vocês duas é que vão ser enforcadas, né? Porque vocês duas juntas é que devem ter matado a Maria Pinto. E aí o juiz condenou as duas à forca. Aí foram assistir a última missa na igreja de Santa Rita, que eu vou mostrar o lugar para vocês, que foi demolida há pouco tempo, né? Assistiram lá a última missa. E na hora do enforcamento, quem foi enforcada primeiro foi a Peregrina. Aí o Fortunato, né, que era uma pessoa que costumava enforcar as pessoas na época, ele era de Ouro Preto, veio para isto. Ele foi e enforcou a Peregrina. Beleza. Na hora que ele foi enforcar a Rosa, a corda arrebentou. E aí a Rosa caiu direto lá no fosso. Não, ela não morreu. Aí o povo, milagre, milagre. Não foi ela realmente que matou, né, a Maria Pinto. Então, aí pediram, né, pra salvar a Rosa. Só que assim, foi condenado, tem que enforcar. Não tem essa de salvar, não. Tem perdão, não. Aí, o que eles fizeram?
o Fortunato foi lá, pegou a Rosa e enforcou ela de novo. Bom, morreram. Só que aí, aquele povo que estava ali assistindo, porque na época, gente, a forca, todas as pessoas assistiam, né? O enforcamento. Era como se fosse um grande teatro, né? Uma grande apresentação da época. E daí, eles ficaram descontentes com essa atitude, né, do juiz. E todas as vezes que ele subia, ele passava por essa rua, as pessoas fechavam as janelas, em protesto com o que tinha ocorrido. E aí ele terminou indo embora de Sabará, porque ele tinha que passar por aqui para ir para sua casa. E ao passar aqui pela rua Pedro II, as pessoas iam fechando a casa, né, em protesto, para não olhar para ele. Então ele foi rejeitado pelo povo que estava a favor da Rosa, tá? Então isso foi um fato histórico, documentado, que aconteceu na época. Agora eu vou contar para vocês uma lenda, Rosa. Eu vou contar para vocês uma lenda aqui da região. O que é lenda, hein? É uma história. É uma história que não é confirmada. Isso, uma história que não é confirmada, né? Uma história, qual é, né? É uma lenda. É uma história que não foi confirmada e que é passada de geração em geração, né? Então as pessoas vão falando sobre isso, mas não tem comprovação, né? Então, o mão de luva porque ele tinha uma mão de couro. Provavelmente a mão dele, ele era deficiente na época, né? Por isso mão de luva, ele tinha uma luva de couro nessa mão. E daí ele procurava, ele ficava assaltando, né, os carregamentos de ouro. Então ele era muito temido na época, né? Então ele chamava mão de luva, porque aqui era retirado o ouro e ele assaltava os carregamentos, tá? Tem uma outra lenda que eu vou contar pra vocês, que é da igreja que nós vamos visitar. Mas eu acho que eu vou contar lá na igreja, depois eu, né? Quer que conta? Sim. Então tá, eu vou contar. Olha, a igreja Nossa Senhora do Rosário, ela é um pouquinho mal assombrada. Porque olha, a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, quem construiu foram os escravos, né? Os africanos que estavam na condição de escravos. Então eles pediam esmola para a construção da igreja. Agora, quem administrava ali a Irmandade do Rosário eram os brancos, tá? E como os escravos, né, os africanos que estavam em condição de escravos, eles foram muito torturados na época e tal. Aí quando da abolição da escravatura, que a igreja ficou inacabada, aí aquelas pessoas que passaram por ali contam que de vez em quando quem está dentro da igreja escuta vozes rezando e não tem ninguém, tá? Então ficam as vozes ali. Então eu acho que muita gente não gosta de ficar sozinho na igreja, tá? Por causa disso. Mas é em determinados horários, né? Não quer dizer que se você ficar sozinho agora você vai escutar. Às vezes pode ser à noite, né? Quando você está sozinha, você escuta vozes rezando, né? Então isso aí é uma coisa que falam que de vez em quando eles escutam, tá? Vozes lá. Bom, agora nós vamos andar. Vamos lá. Devagar pra descer, desce todo mundo por lá. Desce no cantinho lá e já sobe no passeio. Nós estamos aqui no solar do Padre Correia, José Correia da Silva. Olha como a casa dele é enorme, né? Então, o próprio tamanho da casa já... Qual que é a leitura que a gente faz do tamanho dessa casa? Ele era rico, uma pessoa que tinha dinheiro, né? De posses. E realmente, ele tinha muito dinheiro mesmo na época, tá?
Então, aqui estava funcionando a prefeitura, que está fechado para restauração. Por isso que a prefeitura está funcionando lá embaixo. E aqui, o padre José Correia, na época, ele foi preso. Porque o Dom José, ele era rei de Portugal, e numa emboscada, ele foi e fez chegou para ele, né, que o Dom José tinha sofrido uma emboscada e tal. E aí ele fez os manuscritos falando que o Dom José tinha morrido. Ele e o Marquês de Pombal. Então ele foi preso e os seus bens foram confiscados. Quando, da morte do Dom José, que a Dona Maria I assume, ela então perdoa o padre Correia, restitui a ele os seus bens e então ele volta às atividades. Tá? É interessante se pensar que, vejam essa casa azul e branca aí também, tá vendo? Era do irmão caçula do padre Correia. Tá? Hã? É grande, não é? Pois é. Então, Aquela vermelha ali é gigante. Essa quantidade de vidros que tem na janela, que era, a Shirley já falou, ostentação. era ostentação daquela época. Já no século XIX. Olha só, outra coisa que eu chamo a atenção de vocês, porque o padre Correia, ele era uma pessoa culta também, né? Culta, né? Estudada. E ele tinha estudado lá em Lisboa, né? Ele se formou em Lisboa. E ele também foi o dono da mina de Morro Velho, que é a maior mina do mundo, né? A mina de Morro Velho. Bom, agora nós vamos continuar. A outra coisa que eu... Mas aqui não tem, depois eu mostro. Vamos continuar? Vamos lá, seguindo. Desde já, nós tínhamos aqui a igreja de Santa Rita, que foi demolida, né? E nós temos aqui o coreto, mas ele já é um coreto mais novo, não é o coreto da época, né? Este coreto era de apresentações musicais e também de comícios, né? Era o local em que os políticos faziam seus comícios. Então era utilizado para isso. Em algumas cidades coloniais mineiras, você ainda consegue ver o coreto da época, tá certo? A igreja ela foi demolida, a igreja de Santa Rita. Ela ficava aqui, tá? Olha, agora nós iremos para o teatro. Ele está fechado, está em restauração, mas eu vou falar sobre ele para vocês em frente, tá bom? Vamos lá? Aqui à frente, ó, nós temos a antiga Casa de Ópera, hoje o Teatro Municipal de Sabará. Então ele foi construído na primeira metade do século XIX. E ele tem capacidade para 250 pessoas. Na época, nós tínhamos várias apresentações teatrais aí. Inclusive, quando Dom Pedro I esteve aqui, em 1831, fizeram uma homenagem a ele. E daí, quando ele entrou com Dona Maria Amélia de Lenhouse, no teatro, e foi para o camarote principal, aí fizeram uma saudação: Viva Dom Pedro I! Aí respondeu: enquanto for constitucional, ou seja, enquanto ele estivesse no poder. Por quê? Porque o povo, ele estava descontente com as atitudes de Dom Pedro, porque Dom Pedro estava cedendo muito às exigências de Portugal. Inclusive, ele veio para amenizar essa situação. Aí, 3 meses depois, ele abdicou do trono em favor de Dom Pedro II. Tá?
Em relação ao Dom Pedro II, nós não temos nenhum fato assim, né, que chamasse atenção. Ele esteve aqui também em 1881, tá? Aqui no teatro nós temos a parte de plateia, frisa, camarotes e galeria. E é interessante, gente, que na época as pessoas que se sentavam na galeria, elas tinham por obrigação aplaudir. Eram as pessoas da galeria que aplaudiam. Outra coisa, o papel de mulheres era feito por homens. Quem vai inovar o papel de mulheres atrizes vai ser a Casa de Ópera de Ouro Preto. Foi o primeiro lugar a utilizar as mulheres como atrizes, que foi um escândalo para ela, né? Foi um escândalo. No século XIX, nós já temos o aparecimento do cinema. Aí, o teatro, ele é adaptado para o cinema. Depois, vem novamente gravado pela técnica do cinema. As pessoas novamente vão prestar atenção ao teatro. Então, em 1970, foi restaurado, né, a antiga Casa de Ópera, e hoje ela funciona normalmente como teatro. Tá certo? Vejam que bem no alto nós temos imponente a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Ô turma, vejam que tem uma capelinha dentro dela, uma azul e branca. Essa capelinha, ela é de 1713. Muitas pessoas que frequentavam, né, aquele local, então a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário resolveu construir uma igreja maior. Né? E qual que era a intenção deles na época? Era demolir aquela igreja pequena, deixar apenas o altar-mor, que é o altar principal, né? E ficar com a igreja no todo. Né? Só que aí eles começaram a construir aquela igreja de pedra em 1763. Ela foi paralisada durante muitas vezes, né, dentro da sua construção. Por quê? Gente, olha o tamanho daquela igreja de pedras. Olha a altura da porta. Depois vocês vão ver a largura das paredes. Então, precisava de muita esmola para construir, né? Esmola é quando você dá o dinheiro, né? Precisava de muita esmola. Então, várias vezes ela ficou paralisada. Em 1888, aconteceu a abolição da escravatura, não foi? Sim. Aí, sabe o que aconteceu? Africanos, né, que estavam na condição de escravos, que frequentavam a igreja, eles se dispersaram. E aí, a igreja ficou inacabada. Muitos padres que passaram por aí já quiseram terminar a igreja. Só que como ela ficou inacabada, ela tem que permanecer assim, porque ela foi inscrita no livro do tombo para ser preservada. Tá? Então, o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ele inscreveu esta igreja. Então não pode fazer nenhuma alteração nela. Mesmo assim, lá no alto, vocês estão vendo uma janelinha, assim, uma casinha? Ali eles colocaram o sino. O IPHAN já fez várias vezes retirar essa casinha. Mas aí eles colocam. E o padre, em protesto, às vezes coloca o plástico azul, plástico laranja, estão vendo lá? Por quê? Porque a igreja interna, ela precisa de ser restaurada, de ser tocado fogo, né? E qualquer intervenção que você vai fazer num bem tombado, tem que ter autorização do IPHAN, do IEF, da prefeitura, dos órgãos, de todos os órgãos. Você não pode chegar e contratar um pedreiro e fazer o que você quiser, não. Tá? Tem que ter uma autorização para isso. O Shirley, inclusive, o Davi observou que lá na Casa da Ópera a restauração já começou há mais tempo e ainda vai por um longo tempo, né? É. E aí eu estava explicando, ele falou, não, vai demorar isso tudo, né, Davi? Demora, sabe por quê? Aí, A restauração é um processo muito minucioso.
as pessoas têm que fazer assim, olha, é como se você estivesse esculpindo, né? Então é um processo minucioso que demora um tempo. E que tem que e antes de manter as restaurar, características, né? você tem que fazer um trabalho de pesquisa para ver qual material foi utilizado pelo artista na época, né? E utilizar o mesmo material. Porque se você utilizar um material diferente, você não está restaurando, você está reformando. Entendeu? Entendeu, Por Davi? exemplo, vejam ali aquele chafariz. Tá? O chafariz era uma necessidade na época. Sabe por quê? Porque nós não tínhamos água encanada. Então as pessoas tinham que ir até o chafariz para retirar água. Não só para beber, mas para a higiene da época. Tá? Vejam que tem lá o símbolo da coroa portuguesa. Porque nós éramos colônia de Portugal e todo estabelecimento público tinha que ter o símbolo da coroa portuguesa. Tem até uma cruz. Tá certo? Agora nós vamos bem lá perto da Igreja Nossa Senhora do Rosário e vocês vão observar que tem Vai pichação. poder entrar? O que é a pichação, gente? É o desconhecimento da necessidade de preservação do patrimônio. Quando as pessoas não sabem a importância. Porque apesar de ser uma igreja, todo mundo tem que preservar. Né? É um patrimônio de todos nós brasileiros. Não é nem mineiros nem sabarenses, é brasileiro. Vamos lá conhecer a igreja? Aqui tiveram que colocar essa grade. Justamente porque aberto estavam tentando, praticando vandalismo. Olha a largura das paredes. Olha a altura da porta. Por que essa porta tão alta assim? É porque a inspiração veio das construções portuguesas. As construções portuguesas, elas são enormes. Por isso, uma porta alta, uma igreja imponente, alta. Né? E lá dentro a capelinha, olha. Olha os púlpitos à direita de pedra sabão. Tá? Só que eles ficaram ali, né, inacabados. Tá? Então essa é a capelinha. Agora nós vamos descer que vocês vão lanchar. Nós estamos aqui diante do único museu de ouro do Brasil. Só existem 4 no mundo, o único do Brasil. A antiga Casa de Fundição de Ouro e Intendência. Fundição de ouro porque todo o ouro colhido na região vinha para cá para ser derretido. Intendência porque em cima morava um homem chamado intendente. Era um título. Né? Hoje não tem prefeito? Antigamente tinha intendente. Intendente era um homem como se fosse o gerente dessa casa. Toda a barra de ouro, antes de seguir para Portugal, tinha que passar pelas mãos dele para ele conferir, verificar a qualidade da fabricação e depois mandar para Portugal. Então, essa casa ela durou 103 anos. Ela foi construída em 1730 e em 1833 ela foi desativada. Por quê? Dom Pedro I, ele passou, eu não falei para vocês, mas o ouro do Brasil, eu falei que ele saía de Minas, ia para o Rio de Janeiro para Portugal e de Portugal para a Inglaterra. Por isso que a Inglaterra tornou-se o país mais poderoso do mundo no século XVIII, XIX e até meados do século XX. Então nós falamos que o ouro do Brasil passava na garganta de Portugal e caía no estômago da Inglaterra. Quem ficou rico? A Inglaterra. Por quê? Portugal vendia, comprava tudo da Inglaterra, não fabricava nada. Os portugueses achavam que o ouro aqui seria inesgotável. Então, Portugal mandava todo o ouro para a Inglaterra e recebia faca,
foice, machado, enxada, pá, vela, tecido, algodão, escravo, tabaco. Ia ouro, tabaco é fumo. Ia ouro, vinha mercadoria para Portugal. Portugal não produzia, só comprava. Por isso que a Inglaterra tornou-se o país mais rico do mundo. E com o ouro da nossa região, a Inglaterra pôde promover a Revolução Industrial. Inventou a primeira máquina que deu origem a essa tecnologia que nós temos hoje. Pessoal, nós temos aqui a fachada da igreja, feita em pedra-sabão por Aleijadinho. Aleijadinho fez aquela escultura em cima da porta e lá em cima perto da cruz. E ele trabalhava em pedra-sabão e também trabalhava em madeira-cedro. E ali nós podemos ver a leveza dos anjinhos flutuando. Só mesmo o mestre Aleijadinho tinha capacidade de fazer isso. Pessoal, então nós estamos no interior da igreja de Nossa Senhora do Carmo de Sabará, uma das mais belas igrejas de Minas Gerais. Ela é famosa porque ela tem obra de 2 artistas famosos, 3 na verdade. O Francisco Vieira Servas, que fez esses 3 altares. Nós temos também aqui obras do mestre Aleijadinho, né, o mais famoso escultor do Brasil, que fez aquela imagem de São Simão Stock, São João da Cruz, fez este púlpito, fez aquele púlpito, fez aqueles 2 homens chamados Atlantes, lá, segurando as colunas, né? E nós temos a pintura no teto de Joaquim Gonçalves da Rocha, que foi um artista que morava no Curral del Rei e pintava teto de igreja. Enquanto o mestre Ataíde pintava na região de Ouro Preto, o Joaquim Gonçalves da Rocha pintava aqui nessa igreja. Aleijadinho, né, gente? Nós sabemos, ele nasceu em Ouro Preto. Ele nasceu em Ouro Preto, era filho de uma escrava com um arquiteto branco. Recebeu o nome de batismo de Antônio Francisco Lisboa, trabalhou em toda Minas Gerais, teve uma doença que mutilou ele, né? Que ele sofria muito com a doença, que impossibilitava ele de trabalhar, trabalhava com muita dificuldade, adquiriu essa doença com seus 38 anos de idade e morreu com 76 anos, em 1814, e está enterrado dentro da igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Ouro Preto. Aleijadinho é considerado o mais famoso, o melhor escultor do Brasil, porque ele esculpia em madeira e pedra-sabão. E ele trabalhou em várias cidades, e ele, há pouco tempo, eles desenterraram os ossos dele, levaram para o UFMG para ver se descobrir qual doença que ele tinha, suspeitaram de algumas, mas não provaram outras. Fala que ele tinha uma doença chamada porfiria vampírica ou porfiria cutânea tardia, né, que é uma doença que mutila a pessoa. E ele foi considerado o Michelangelo do Brasil, porque Michelangelo fazia esculturas maravilhosas e na Europa, enquanto Aleijadinho fazia aqui, tá bom? E agora eu vou passar o tempo para minha amiga, que ela vai falar para você um pouco sobre a igreja. Nós vamos conhecer um pouquinho dos costumes e hábitos das pessoas daquela época. Então vejam que nós temos aqui, no piso dessa igreja, é um piso de campa, né? Ou seja, na época, era muito comum se enterrar as pessoas dentro da igreja, né? Então, cada igreja, cada grupo social tinha sua igreja. Na verdade, nós não tínhamos ordens religiosas instaladas aqui por determinação real. Portugal não queria. Então, jesuítas, beneditinos, franciscanos, eles não se instalaram na região de Minas naquela época, né? Então, as igrejas elas eram construídas por leigos, né? Nós tínhamos as irmandades e as ordens terceiras, de São Francisco e da Nossa Senhora do Carmo. Então, as pessoas que faziam parte da ordem terceira do Carmo eram enterradas aqui. Como que, em qual campa, né, ela poderia ser enterrada? No caso, era de acordo com o pagamento dos anuais. Então, aqueles que mais contribuíssem eram enterrados mais próximo do altar, né? Então, era de acordo com a contribuição. Cada campa desta tem um número. O número pertencia a uma determinada família, né? E ela tem uma profundidade. Então, quem já escutou aquela expressão 7 palmos embaixo do chão, é a profundidade da campa.
Então, as pessoas que morriam, eles colocavam o cal, enrolavam no tecido e enterravam aqui, né? Jogavam a terra por cima. Com a decomposição do corpo, começou a soltar substâncias fétidas. E essas substâncias começaram a adoecer as pessoas na época. Então, os médicos que passaram por aqui disseram o seguinte: olha, vocês têm que parar de enterrar as pessoas dentro da igreja, né? Tem que enterrar em outro local. Só que a sociedade, na época, eles acreditavam que, se eles fossem enterrados dentro da igreja, eles alcançariam a salvação. Então, eles não aceitaram não enterrar as pessoas dentro da igreja. Aí veio a primeira proibição, para não se enterrar as pessoas dentro da igreja. Mas continuaram enterrando. Aí veio outra proibição em 1825. Por quê? Como apareceu na época uma doença chamada cólera morbus, né? E a partir dessa doença ficou estritamente proibido de se enterrar as pessoas aqui. Então passaram a enterrar no adro da igreja, que é a parte externa, ou nas laterais, na parte externa. Depois, por quê? Porque era pertinho da igreja. Depois eles pensaram num local mais próximo da igreja. Aí veio o cemitério anexo, né? Ou ao lado da igreja, ou de frente, ou de trás da igreja. Mas pertinho da igreja. Ou seja, pertinho da salvação, né? Bom, nós vamos mostrar para vocês a profundidade da campa, né? Vai abrir? Vai abrir. Vai. Eu peço um amigo portão aqui para abrir para a gente, que eu não consigo levantar isso não. Vai. Aí vocês vão ver como que as pessoas eram enterradas aqui na campa. Cuidado para não empurrar. Pode ver. Não tem nada. Era onde eles enterraram. Aí. Pronto? A pessoa É. Pronto. Cuidado. Conta, Deli. Esse que era enterrado. É. Você viu? Pronto. Encerra, tá? Tá bom. Ô, turma, olha só. Ao sair da igreja, vocês vão ver o cemitério em frente à igreja, que é o cemitério de Gavetas, né? Até hoje se enterram as pessoas lá no cemitério de Gavetas. Então, são a gaveta na parede, que é diferente, né? Depois da decomposição do corpo, quem não tem o jazigo perpétuo, retira os ossos, coloca num recipiente pequenininho e é depositado no ossário. Tá bom? Então, esse era um hábito, né, um costume da época. Nós temos aqui o cemitério de Gavetas, onde passou-se a enterrar os corpos após a proibição de se enterrar dentro das igrejas, e hoje se enterra ainda dentro desse cemitério. Diamantina caraça, gruta de maquiné, cascadanta caindo, congonhas do campo. São João del Rei, Sabará, Tiradentes, Igrejinha da Pampulha, minha Belo Horizonte. Se o mundo